Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para repercutir um pouco de notícias do mundo cristão. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a intervenção, vamos dizer assim, ou o apoio de igrejas cristãs no Brasil às causas de Israel. A gente deve estar sempre apoiando 100% de Israel, independente do que aconteça, isso é bíblico, a gente faz isso porque é bíblico ou existe alguma cultura meio errada que a gente não é bem assim. Vamos ler a notícia primeiro, a gente vai repercutir isso aí. Com presença de políticos, orações e muitas bandeiras, tom de Marcha para Jesus em São Paulo é a defesa de Israel. Houve, uma Marcha para Jesus com muitas pessoas apoiando Israel. É algo que não é difícil da gente ver no nosso meio cristão. É meio normal a gente estar sempre apoiando Israel, até porque os judeus foi o povo de Deus escolhido antes da igreja, né? Meio que nós estamos vivendo esse legado que começou ali com Abraão, com os judeus, e os judeus foram as pessoas selecionadas ali por Deus para ser a luz do mundo, o sal da terra. Através dos judeus, todas as nações do mundo seriam abençoadas, e esse bastão passou para nós, para nós, igreja, né? Como infelizmente os judeus não aceitaram Jesus como o Messias que eles tanto esperavam, então nós hoje, a igreja, estamos com esse bastão aí, mas nós ainda temos uma certa reverência, um certo apreço por Israel, e sempre que tem alguma desavença, nós cristãos acabamos sendo por Israel, a favor de Israel, independentemente do que aconteça. Tem muita gente que nem sabe o que está acontecendo lá, não sabe do que o Hamas fez, do que o Hamas deixou de fazer, do que Israel está fazendo, se o ataque de Israel ao Hezbollah teve alguma coisa a ver com isso, se o ataque de Israel ao Irã teve alguma coisa a ver com isso, quem morreu, quem está vivo. Muitas vezes os cristãos não sabem de nada, mas é Israel, então eu apoio cegamente. Será que isso deveria ser assim? Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. A Bíblia fala que Deus abençoaria aqueles que abençoarem Israel e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoam Israel. Até abrindo um parênteses aqui, na minha opinião, é por isso que os Estados Unidos sempre apoiam Israel em tantas coisas, né? Lá no comecinho dos Estados Unidos, houve muita influência, né, dos protestantes. Muita gente saiu, né, da Europa para ir para os Estados Unidos, então houve muita influência. Então eu acredito que eu acredito, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, isso não é certo. Mas eu acredito que os Estados Unidos têm uma base ali presidencial, que isso é passado, sabe? De que é bom ter apoio a Israel, porque as origens dos Estados Unidos vêm muito disso, e os Estados Unidos realmente apoiam irrestritamente Israel. E nós cristãos, né? Será que é certo a gente apoiar 100% do que Israel faz ou não? Então aqui eu vou dar a minha opinião, porque isso aí é um assunto longo e um assunto que renderia muitos vídeos. Na minha opinião, a gente deve sim apoiar Israel, mas a gente não pode ser cego para muitas coisas que acontecem. Vou dar minha opinião. Israel, durante muitos anos, recebeu míssil, foi atacado por vários daqueles países em volta. E por que Israel muitas vezes não revidava, principalmente ali na faixa de Gaza? Porque a pressão pública era muito grande. Então, se Israel levava 7 mísseis do Hamas, nada se falava. Se Israel mandasse um míssil para Gaza para tentar matar o pessoal do Hamas, era notícia no mundo todo, era pressão política. Então Israel evitava. Infelizmente, Israel abriu meio que sua guarda, o Hamas entrou em Israel, matou um monte de gente e acabou culminando na guerra que está até agora. Então eu acho sim que a gente deve apoiar Israel pelas promessas bíblicas de bênção, mas também porque dependendo da visão que você tem em Apocalipse, que você lê de Apocalipse, ainda há sim um projeto de Deus para Israel no futuro, né? A Bíblia ainda fala sobre isso, fala sobre as tribos de Israel e um papel que elas teriam ainda ali no Apocalipse. Então, se o projeto de Deus para o povo de Israel existiu no passado, existe hoje durante a igreja e vai existir no futuro, eu vejo sim que ainda há algo de Deus a favor de Israel, né? Eu não acho que a gente deva abraçar 100% do que Israel faz, 100% das políticas de Israel faz cegamente e aceitar tudo, né? Na verdade, eu acho que a gente não deva fazer isso com ninguém, né? Nem com gente da família, nem com o nosso pastor, nem com Israel, nem com ninguém. Acho que é importante a gente ter sempre o nosso senso crítico, entender o que cada um está fazendo.
e entender até onde é correto apoiar, até onde não é correto apoiar. Mas eu acredito que, numa visão geral, no âmbito geral, sim, nós devemos continuar dando apoio a Israel, a gente deve sim orar por Israel. Existem muitos textos bíblicos, não vou falar aqui dos textos para não ficar muito grande o vídeo, mas existem sim muitos textos bíblicos incentivando a gente a orar por Israel, a gente ser por Israel, a gente abençoar Israel, né, para que a gente possa ser abençoado também. Eu acredito que os Estados Unidos entendem isso a ponto de darem apoio restrito, e eu entendo que a gente, como igreja, que recebeu esse bastão, né, dos judeus, esse bastão de ser o povo de Deus, eu acredito que a gente deve sim dar apoio a Israel, eu acredito que a gente deve sim orar por Israel, mas eu também acredito que a gente deve colocar na balança e entender de fato o que está acontecendo, né? Israel foi atacado pelo Hamas, Israel atacou o Hamas, Israel atacou a Hezbollah, Israel atacou o Irã. Todos nós temos 100% de noção do que está acontecendo, ou a gente realmente tem aquela noção de que se Israel fez, está certo, entendeu? Esse pensamento que eu acho errado. Se Israel fez, está certo e ponto, isso eu acho errado. Agora, a partir do momento que você entende a política, entende o que está acontecendo, entende ali a geopolítica do que está acontecendo e por que Israel declarou uma guerra total ali no Oriente Médio, entendendo isso bem e tendo um senso crítico de que não é porque Israel está fazendo que é 100% certo, eu acho que sim, que a gente deve apoio sim a Israel, não um apoio cego, mas um apoio de oração para que Deus seja com esse povo, até porque dependendo da forma como você interpreta Apocalipse, tem que ser construído um novo templo ali, né, em Israel, então muita coisa deve acontecer. E um fato que, na minha opinião, também revela que Deus é com aquele povo é a forma como o povo de Israel voltou para lá, depois da Segunda Guerra, né, voltou para aquela terra, e todas as guerras que tiveram depois, né. Se você quiser estudar um pouco disso, estuda sobre Guerra da Independência, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur. São guerras que, quando você lê as notícias de como foram as guerras e você compara com a Bíblia, como se você estivesse lendo a Bíblia. Então eu acredito sim que Deus ainda é com esse povo, que a gente deva sim interceder por eles, mas não cegamente. Que a gente entenda o que está acontecendo, critique quando tiver que criticar, mas é um povo que carece de nossa oração, que a gente venha estar orando sim por eles, até porque se nós estamos aqui, é porque a gente recebeu o bastão deles, né? Se nós, igreja, estamos aqui, é porque nós recebemos o bastão deles para continuar o que começou com eles lá atrás, né? Continuar a propagação do reino de Deus. Então que a gente venha ter sim esse povo como estima e nosso coração está sempre orando por eles, tá? Para mais vídeos como esse, sobre notícias do mundo cristão, repercutindo um pouco com uma visão bíblica, segue a gente aí no canal e até mais.